Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 7 de janeiro, agora na Espanha, 10 horas e 39 minutos no Brasil, 6 e 39 da manhã. Gente, o que está segurando a BTC nesse patamar ligeiramente abaixo de 102 mil dólares é essa congestão aqui, que travou também a BTC antes da explosão até 108. Agora a gente está enfrentando essa faixa resistencial, mas não se enganem. Porque do mesmo jeito que a BTC ficou alguns poucos dias aqui aprisionada nesse patamar de 100, chegava a agulhar, chegava a fazer ali 103, voltava para 100, 101 e 500. Agora a gente está a 101,743. Facilmente isso aqui vai romper para buscar o último topo histórico, formar um pullback e aí sim explodir para algo entre 120 e 150 mil dólares. No gráfico diário, a coisa tá vulcânica. E não é só a BTC que está alimentando um belo corpo real comprador no diário. A ETH, que é a porteira de entrada para uma festa das altcoins, está desenhando um belo corpo real comprador. Não existe temporada de altcoins sem a ETH performar bem. A ETH, depois de 3 corpos reais vendedores, agora está desenhando um belo corpo real comprador. Isso aqui associado ao gráfico da BTC no semanal e ao gráfico de Renko da BTC, que voltou a ostentar uma sequência muito interessante de boxes compradores. Lembrando que o gráfico de Renko é um gráfico atemporal, que não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, mas tão somente com a variação do preço. Então ostenta uma inércia movimentacional muito mais fidedigna. Nesse gráfico de Renko, cada box de 2 mil dólares ou uma sequência de boxes pode demorar meio segundo para ser desenhado ou 50 mil anos, basta que haja ou não a variação do preço. Então a gente não tem aquela poluição visual do transcurso do tempo. Aqui a única coisa que importa é a variação do preço. Gente, vocês têm que entender o seguinte: no final do ano passado, principalmente nos últimos dias, dia 27, 28, até 31, houve uma corretiva. Por que houve essa corretiva? Basicamente, muitos fundos de Venture Capital acabaram tendo que fechar suas posições até antes do Natal para poder ostentar um resultado positivo. Mas agora, no começo do ano, eles são forçados, né, basicamente, a voltar ao mercado, até por medo de ficar de fora e ter um desempenho inferior aos concorrentes. E agora eles estão voltando às compras. Basicamente, o que está acontecendo é que há uma série de métricas que estão se associando não só à mega flexibilização macroeconômica americana, chinesa, zona do euro. Eu já vou falar dos fatos. O Arthur Reis, que é um guru da macroeconomia e do mundo cripto, raramente ele se equivoca. Ele diz que vem uma flexibilização brutal que vai levar a BTC para 200 e tantos mil dólares. Se a gente olhar aqui a nossa grade de expansão logarítmica exponencial, desde o primeiro ciclo, a BTC sempre dá um beijinho na base, na lower aqui da nossa grade de expansão logarítmica exponencial. A linha base das linhas superiores, ou seja, a primeira upper, que seria a lower da parte superior da base, no dia 30 de junho, vai estar ostentando 263.280 dólares. Gente, não existe uma métrica estanque para a gente sair. Ah, Renato, eu vou sair quando a BTC bater na base das linhas superiores. Quem saiu quando a BTC bateu na lower da parte superior da grade, lá em 2021, basicamente saiu a 64. Depois a BTC tentou chegar de novo na base das linhas superiores em 69, nem encostou, mas quem saiu no ciclo passado, quando bateu na base das uppers, ali na primeira linha dentre a banda superior, acabou saindo em 64. Quem saiu lá em 2017
na base das linhas superiores, saiu, em 2017 a BTC bateu 20 mil dólares. Quem saiu na base saiu a 15 mil. Gente, uma coisa eu aprendi no mercado de renda variável. Aquele que tem olho grande sempre acaba morto. É muito melhor sair cedo demais do que sair tarde demais. Eu vou associar uma série de métricas para pontificar a nossa saída. Quem estiver no Gemas Altcoin Alert vai fazer isso junto comigo. Por isso que eu falo, quem não sabe o que comprar, quem não sabe como comprar, quem não sabe subdividir o próprio capital em nichos setoriais, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins que vão performar nesse ciclo. Não ousem embarcar de forma atabalhoada, sem fazer pesquisa sobre os criptoativos. Isso é coisa de profissional. Vocês precisam entender que é preciso analisar a tokenômica, é preciso analisar a proporção de carteiras de baleias, é preciso analisar a liquidez, é preciso analisar a narrativa setorial, é preciso analisar a utilidade do token no ecossistema, é preciso analisar a relação entre capitalização e a tokenômica, se a tokenômica é propícia ao acúmulo de valor. É preciso analisar uma série de coisas. As pessoas acham que investir no mundo cripto é simplesmente uma loteria. Isso é coisa de profissional e o mais importante é saber sair. Ah, Renato, eu vou sair quando o influencer tal disser que é para sair. Gente, vocês precisam entender o seguinte. Vocês precisam primeiro ter um plano. É muito melhor ter um plano é até melhor ter um plano ruim do que não ter plano nenhum. Aquele que fala que vai sair na data tal, eu vou sair em 15 de junho de 2025. É melhor do que não ter plano nenhum. Ele pode até sair cedo demais ou pode até sair um pouco tarde demais, mas é melhor do que não ter plano nenhum. Agora, seguir, vocês precisam entender o seguinte, tem um monte de chorume destilado na rede e de supostos cripto-influencers que viraram especialistas criptográficos da noite para o dia, e que seguir cegamente um sujeito que não tem conhecimento do que está falando, eu não tenho nada contra, um monte de gente está falando de criptografia agora, eu não tenho nada contra, mas sinceramente essas pessoas não vivenciaram pelo menos um ciclo inteiro. Eu tô desde 2013 no mundo cripto, eu tô no meu 4º ciclo, eu não consigo entender como que alguém pode falar como um especialista sobre algo que ele não conhece. Gente, não há uma estratégia estanque e vencedora para desembarcar. Se a gente for para a grade de expansão logarítmica de valor justo, a gente pode considerar que ali em 30 de maio de 25, quando a BTC transpassar 160 mil dólares, e se a dominância estiver abaixo de 47%, vamos lá para a dominância. A dominância, ela é a métrica que mede o influxo de liquidez em direção às altcoins. Não brinquem com isso. Se a BTC estiver acima da upper, da grade de expansão logarítmica de valor justo, e a dominância estiver quebrando de cima para baixo 46%, a única maneira de vencer esse jogo é controlar a dominância e o percentual de stablecoins na própria carteira. E isso se faz associando a dominância às métricas da expansão logarítmica exponencial da BTC. E só é possível vencer esse jogo controlando o percentual de stablecoins na própria carteira, que são aquelas altcoins pareadas a 1 para 1 contra o dólar. Se a BTC lá em 30 de maio de 25, estiver acima de 160 mil dólares, que seria a upper da grade de valor justo, desde o primeiro ciclo, a BTC nunca deixou de avançar para cima da upper da grade de valor justo. Então, se ela estiver acima e a dominância já tiver quebrado de cima para baixo 46%, vocês não tenham dúvida nenhuma de que 30% da nossa carteira, do nosso portfólio criptográfico, deverá necessariamente estar protegida
com 30% de stablecoins. Quem estiver comigo no Gemas Altcoin Alert fará isso junto comigo. Não brinquem com isso. O mercado toma tudo e mais um pouco. O mundo cripto tem essa característica que ele isso aqui é uma característica própria, imanente ao mundo cripto. Isso aqui, a BTC em algum momento vai sugar toda a liquidez do mundo cripto de volta para ela. Não brinquem com isso. 99% das pessoas que ficarão milionárias nesse ciclo não vão ter coragem de fazer o divórcio dos seus criptoativos, vão ficar milionários só na tela e vão devolver tudo. Eu já fiz um divórcio duro na minha vida, que foi no ciclo de 2017, 2018, que eu comprei ETH a um preço médio de $14 e tive que me divorciar quando ela bateu, que eu botei na minha cabeça, por conta de uma série de métricas que eu estudei antes do bull run começar, que a ETH não poderia valer mais que 0.10 BTCs, só que para minha surpresa, a ETH foi a 0.14 BTCs, 0.1350 BTCs, lá no ciclo de 2017 2018, olha aqui, eu tô no par ETH BTC. Na minha métrica, a ETH não poderia passar disso aqui, ó, 0.10 BTCs. Só que, para minha surpresa, a ETH foi a 0.156 BTCs. Eu vi, então, basicamente, o que aconteceu? Meu preço médio de compra da ETH ficou em $14. E quando bateu 0.10 BTCs, a BTC ainda não estava em $20 mil e a ETH ainda estava valendo 0.10, que foi a métrica que eu estudei com uma série de gráficos e de padrões comportamentais e de expansão do mundo cripto. Não, pela minha métrica, não tinha como uma ETH valer mais de 0.10 BTCs. Para minha surpresa, eu vendi 90% das minhas ETHs a 700 e poucos dólares. Só que, para minha surpresa, a ETH foi a 0.1563 BTCs e em dólar, agora eu vou pular para o dólar. Em dólar, a ETH em dezembro de 2017 bateu $1.440. E eu cometi a burrada de tentar recuperar essa diferença de $700, que foi o preço médio de venda meu, para 1.440 em outras altcoins. Aí eu tive a primeira dura lição do mundo cripto para mim, foi que quando a BTC desenha topo, não tem cristão que faça as altcoins bombearem. Então eu acabei suportando uma perda expressiva, só que não se compara ao que eu ganhei, mas enfim, aqui foi o life change da minha vida. Mas eu aprendi minha primeira dura lição no mundo cripto, que não há Cristo que faça as altcoins bombearem quando a BTC desenha topo. Então por que a gente tem que associar várias métricas? Porque o influxo de liquidez em direção ao mundo cripto é medido pela dominância. Quando a dominância começa a voltar para essa LTB aqui, ó, meus amigos, a BTC suga toda a liquidez do mundo cripto de volta para ela. Só que quando isso aqui acontecer, o market cap da criptografia, a gente já está falando de BTC a 200 mil, ou seja, com o market cap ali em 5, talvez 6 trilhões. Com a dominância abaixo de 50%, o market cap de toda a criptografia vai estar próximo de 14, 15 tri. Então, quando a BTC começar a sugar a liquidez para ela, eu tô falando de retirar 1,5 tri, 2 tri do mercado em poucas semanas. Facilmente as altcoins com as quais muitos vão se apaixonar, não vão querer se divorciar, facilmente com essa drenagem de recursos e a expansão das altcoins, numericamente falando, a dispersão, facilmente elas vão corrigir 80%, 90%. Por isso que eu falo, 99% dos que ficarão milionários nesse ciclo vão devolver tudo, vão ficar milionários só na tela, não vão reverter isso em favor dele próprio no mundo real. Isso é aqui
que meninos vão se separar de homens. É aqui, ó. Esse divórcio é duro. Eu tive que me divorciar das minhas ETHs em 2017. É duro, não é fácil. Não é fácil, mas a gente vai ter que fazer. Na seara fática, Arthur Reis, o guru macroeconômico e do mundo cripto, nem se fala, né? Ele basicamente raramente acerta, raramente erra, ele quase sempre acerta. O Arthur Reis, ele é o fundador da BitMEX, criador do conceito de futuros perpétuos. Ele é formado em economia na Ivy League, na Universidade da Pensilvânia. Ele acredita que o mundo cripto vai atingir o seu pico em março de 2025, na pior das hipóteses, no final de março. Ele diz que o Fed e o Tesouro, o Departamento do Tesouro, vão desempenhar um papel importantíssimo nesses movimentos. Basicamente, o empresário planeja inverter o indicador do seu fundo Maelstrom, que ele administra, para um nível mais arriscado até o começo de março, que é o nível Degen. Para quem não está no mundo cripto há muito tempo, Degen é um nível é um acrônimo de degenerated, né? Nível degenerado. É aquele nível onde os fundos de venture capital investem até em shit coisas. Mas enfim, ele acredita que vem uma grande injeção de capital, não só pelas políticas do Fed, mas também por conta da flexibilização macroeconômica chinesa, zona do euro, americana. O CEO da BitMEX destacou que a Janet Yellen espera que o Tesouro inicie medidas extraordinárias até depois da posse do Donald Trump. Ela já está de saída, a Janet Yellen, mas ela iniciou uma flexibilização que vai acabar sendo estendida pela gestão do substituto dela, que vai ser nomeado pelo Donald Trump, o Scott Bessent. Enfim, vem aí uma grande pernada de alta que deve levar a BTC para mais de $200 mil. E vocês precisam estar com um plano de desembarque decorado na cabeça. As coisas vão acontecer de forma cada vez mais rápida. Os ETFs de BTC arrecadam já quase 3 vezes mais do que as farms de BTC são capazes de produzir. Gente, é o que eu tô falando. Não há BTC para todo mundo. Aquele colapso na oferta que eu venho reportando está prestes a acontecer. É esse colapso na oferta que vai levar a BTC para algo acima de $200 mil. Eu venho reportando aos senhores que quem não vivenciou uma corrida maluca, como a corrida de 2013, 2014, a corrida de 2017, 2018, que começou com o halving de 2016, e a de 2021, não sabe do que eu estou falando. Não ousem estar desembarcados. O que vem por aí não tem precedente nos ciclos anteriores. Lembrem-se que nos ciclos anteriores não havia dutos legais para o aporte da grana institucional, como um ETF de BTC e ETH no mercado à vista. E um regulador do Federal Reserve altamente hostil à criptografia, Michael Barr, renunciou. Gente, eu nunca vi um alinhamento estelar, intergaláctico, cosmológico tão favorável ao mundo cripto. Esse sujeito, o Michael Barr, ele tentou de todas as maneiras barrar a expansão da criptografia. E agora ele renunciou. Gente, o que vem por aí não é brincadeira. Quando eu falo que o mercado ainda não precificou corretamente a regulamentação do mundo cripto, isso é literal. O mercado não é um eufemismo. O mercado ainda vai precificar corretamente a regulamentação da criptografia. E na seara geopolítica e finanças internacionais, NVIDIA, a gigante de semicondutores dedicados à AI, anunciou a placa de vídeo GeForce 50. Vou ter que mudar a minha. A série 50 vai minerar a AI dentro da máquina do usuário. A minha é série 49. Vou ter que mudar minha placa de vídeo. Gente, a NVIDIA está imparável. Basicamente, os PC gamers
terão à disposição, agora com essa placa de vídeo, o CEO da NVIDIA, o Jensen Huang, afirmou que os NPCs não serão mais NPCs. NPCs são aqueles bonequinhos dos jogos que não fazem nada. Ali no GTA, são aqueles bonequinhos que tomam tiro e não fazem nada. Agora os NPCs não serão NPCs, para dizer o mínimo. Gente, o que vem por aí não tem precedente. O que a AI está promovendo em termos de revolução, não só nas corporações industriais, comerciais. Gente, eu fico impressionado como os meus familiares, os meus amigos, a população em geral, elas não entendem o tamanho da revolução que está se desdobrando, o tamanho das mudanças estruturais que a inteligência artificial vai promover na nossa sociedade. O CEO da OpenAI, o Sam Altman, afirmou que a substituição de empregos qualificados por interfaces de AI vai começar ainda em 2025, que são interfaces que raciocinam como seres humanos. Gente, quando o mercado TradFi precificar a simbiose que existe entre a tecnologia blockchain e a inteligência artificial, eu espero sinceramente que os senhoritos estejam embarcados nas melhores altcoins. Se a gente olhar só pelo nicho de inteligência artificial, a gente percebe que nos últimos 7 dias isso aqui avançou uns 40% em capitalização. Agora imaginem quando a corrida maluca efetivamente começar, ou seja, quando a dominância efetivamente cair. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. E algo está dando errado em Wall Street, alerta um especialista. O economista Mark Chaikin disse que essa reação de Wall Street, para quem não sabe, o Fed ele só altera a taxa básica de juros de curto prazo. Quem define a taxa de juros dos Treasuries de longo prazo é o mercado. Segundo ele, o aumento de 100 pontos base, ou 1 ponto percentual, no rendimento dos Treasuries de 10 anos, que é imposto pelo mercado, basicamente deveria ter causado uma tsunami nos mercados. Mas isso, na verdade, com os juros no curto prazo baixando e os juros no longo prazo subindo, isso é um claro sinal do mercado de que a inflação veio para ficar. Ou seja, o mercado está dizendo para os reguladores que mesmo com toda essa suposta disciplina do último quantitative tightening, a inflação veio para ficar. E se o mercado está aumentando a taxa de juros de longo prazo, o próximo quantitative tightening, ou seja, o próximo aperto quantitativo, que deve começar no primeiro semestre, no segundo semestre, depois do primeiro semestre de 25, lá por julho, talvez agosto. Por isso que eu falo que o pico do mundo cripto vai ficar ali entre maio, no máximo junho. O mercado está dando claros sinais de que a inflação é o novo normal. E como a Nasdaq, S&P, Dow Jones são cotados em dólares, se a inflação é o novo normal, as ações vão continuar subindo. Os criptoativos vão continuar subindo. Segundo ele, alguma coisa em Wall Street não está fechando com o Fed. E um forte terremoto matou quase 100 pessoas entre o Tibete e o Nepal. Enfim, gente, nesse cenário, eu confesso aos senhoritos que estar desembarcado do mundo cripto é muito mais arriscado do que estar embarcado. Aqueles que estão esperando o fim das duas guerras, né, o fim do conflito Israel-Hamas e Hezbollah, o fim da guerra russo-ucraniana, a regulamentação oficial dos criptoativos pelos reguladores, vai pagar 240 mil numa BTC. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Daqui a pouco eu volto, vou fazer BNB, que tá vulcânica. Daqui a pouco ela desenha uma nova máxima
de todos os tempos. Vou fazer Atom, Solana, Kusama e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.